Eu sou Cris Pimentel, produtora cultural há 13 anos e hoje quero apresentar para vocês a Máquina de Produção Cultural, um projeto que foi aprovado pelo edital Lei Aldir Blanc, Cultura Presente Rio de Janeiro Técnicos, e se propõe a ajudar quem precisa tirar um projeto cultural da gaveta para fazer a roda girar, mas não sabe por onde começar. Primeiro quero falar sobre as leis de incentivo à cultura. Muitos produtores e artistas se sentem perdidos na hora de elaborar um projeto, principalmente com prazos, documentos obrigatórios, editais e tudo que envolve o mundo da produção cultural. Pensando nisso, apresento a Máquina de Produção Cultural, que vai dar um panorama geral sobre as leis de incentivo à cultura e ainda te ajudar a escrever o seu projeto sem erros, para você finalmente tirar a sua ideia da gaveta. E as leis de incentivo estão aí para ajudar. É importante ressaltar que as leis de incentivo fiscais na área da cultura contribuem para ampliar o acesso dos cidadãos à cultura, já que os projetos patrocinados são obrigados a oferecer uma contrapartida social, ou seja, eles têm que distribuir parte dos ingressos gratuitamente e promover ações de formação e capacitação junto às comunidades. Muitos acreditam que só existe a Lei Rouanet e desconhecem as leis nas esferas municipal, estadual e federal, e por isso acabam misturando as estações e com isso, justamente por não terem conhecimento de como funciona todo o processo de criação, elaboração e execução de um projeto, perdem oportunidades de tentarem editais. Então veja esse vídeo até o fim. Ele foi gravado com a intenção de esclarecer pontos importantes sobre a elaboração de um projeto até chegar à captação de recursos. O primeiro passo é verificar se quem será o proponente atende às condições legais naquele mecanismo específico de incentivo fiscal. Ou seja, ao ler todas as regras do edital, confira se tem toda a documentação específica, como certidões nas áreas federal, estadual ou municipal. Poderá apresentar um projeto para captar recursos via as leis de incentivo. Você também deve escrever seu projeto e deixar pronto, já com planilha. Isso acelera o trabalho na fase de inscrição. Em todas as leis de incentivo, depois da inscrição, o projeto segue para análise técnica para sua aprovação. Essa aprovação sairá publicada em Diário Oficial e vai certificar o projeto com um número. A partir daí, o proponente pode esperar para a fase de captação de recursos junto com os patrocinadores. Agora que você já tem a ideia de como funciona o processo de enquadramento e aprovação de um projeto incentivado, quero falar um pouco da lei mais conhecida das leis de isenção fiscal, que surgiu em 1991, a Lei Rouanet. Conhecida devido a polêmicas envolvendo artistas famosos que buscaram recursos oriundos do incentivo fiscal para a promoção de seus shows, essa lei passou por algumas reformas há 2 anos e continua apoiando a cultura. Ela é fundamental para a realização de peças de teatro, musicais, filmes e outros modos de manifestação cultural. Na esfera federal também temos a Lei do Audiovisual. Essa legislação também tem como objetivo fortalecer a produção cultural brasileira. Trata-se da Lei 8.685 de 1993, na qual há um incentivo específico à produção e distribuição de filmes, documentários, séries ou outros formatos audiovisuais. Já em âmbito estadual, temos a Lei de ICMS, que permite que os empresários destinem parte dos impostos sobre circulação de mercadorias e serviços a ações culturais. Além da isenção fiscal por meio dessa lei, é possível, por exemplo, expor sua marca como apoiadora ou incentivadora de importantes projetos da área cultural. E na esfera municipal, no Rio de Janeiro, quero destacar a Lei de Incentivo à Cultura do município do Rio. Abre edital todo o primeiro semestre do ano e permite que o patrocinador destine parte do imposto sobre serviços devido aos projetos incentivados, já que são aprovados depois de passarem por análise de comissão técnica, nos mesmos moldes que as leis federal e estadual. Agora que você já sabe sobre as leis de incentivo, quero falar um pouco sobre patrocínio. Com relação à captação de recursos, vale lembrar que toda vez que o produtor proponente for procurar um patrocinador, é crucial saber explicar como e por que as leis de incentivo são importantes instrumentos para o empresário ser um decisor sobre qual será a contrapartida dos impostos que paga o governo, seja na esfera municipal, estadual ou federal, ao apoiar o projeto nos quais acredita, valendo-se de recursos que seriam recolhidos a título de tributos.
Dessa maneira, é possível financiar não só a cultura, mas a saúde e o esporte brasileiro. O que você tem que dizer ao patrocinador é que, ao destinar parte da verba que seria imposto, ele vai não só fortalecer áreas importantes do Brasil, como saúde, educação, cultura e esporte, mas também, através do projeto incentivado por ele, vai solidificar os valores da organização interna e externamente, melhorando imagem junto aos stakeholders, ou públicos de influência. De acordo com a Nielsen, que mede as estatísticas sobre a internet no país, 74% dos brasileiros preferem comprar de empresas que têm um programa sustentável de ações. Isso evidencia a existência de uma demanda pela responsabilidade social e pelo fomento ao desenvolvimento nacional. Por essa e outras razões que as vantagens de se investir em projetos incentivados são inúmeras. Sem contar que para o patrocinador o custo será zero e ele terá um retorno de capital social através das leis de incentivo infinitamente vantajoso para sua marca no mercado. É verdade que, por causa da burocracia para participar de um programa de incentivo, muita gente morre na praia e desiste. A exigência de documentos requer bastante organização, atenção e paciência dos empresários que pretendem contribuir com as instituições ou empresas que atuam com projetos culturais e esportivos. Mas, vencendo essa parte burocrática, tanto o empresário quanto o proponente, com a ajuda do contador, serão capazes de organizar as certidões da empresa, exigidas em todos os editais de leis de incentivo. Porém, mais do que manter as certidões em dia, também é preciso entender como funciona cada uma das legislações e os processos legais de participação. Assim, quando o produtor proponente estiver com seu certificado publicado em Diário Oficial, poderá ter condições de bater à porta das empresas para pedir recursos a fim de apoiar um projeto dentro das leis de incentivo fiscal. Dito isso, antes de tentar participar de qualquer edital para obter recursos via as leis de incentivo, o produtor proponente tem que checar com cautela se a empresa dele possui os requisitos para a participação. Uma dica preciosa que sempre falo é deixar o portfólio sempre atualizado, num arquivo fechado em PDF e as certidões sempre em dia. Isso poupará um tempo valioso seu dentro da empresa. Já com relação às vantagens de colocar seus projetos nas leis de incentivo e de se investir em projetos incentivados, a primeira delas é o fator oportunidade. Afinal, todos sabem que empreender no Brasil não é uma tarefa fácil. Fazer uma empresa crescer, então, exige muita persistência e otimismo. Contudo, para minimizar o impacto da pesada carga tributária sobre os negócios, o governo, por meio de políticas públicas de desenvolvimento da economia, oferece alguns incentivos fiscais. Utilizar tais benefícios permite que os empreendedores da economia criativa ajudem os empresários a economizarem com tributos e permite que os projetos gerem emprego e renda, o que se constitui em uma ótima oportunidade de crescimento para o mercado da economia criativa. Resumindo, em tempos de grave crise econômica devido à pandemia pela qual estamos passando neste ano de 2021, as leis de incentivo fiscais são importantes instrumentos utilizados pelo governo para estimular investimento, crescimento ou geração de empregos. Antes de acessar essas verbas, é importante entender cada legislação e verificar em qual pode se encaixar. As regras são diferentes para cada tipo de projeto e para cada esfera federal, estadual ou municipal. De maneira simples, trata-se de documentos de ordenamento jurídico brasileiro que permitem às empresas direcionarem parte de seus tributos recolhidos ao financiamento de projetos em áreas sensíveis para a gestão pública, como a nacionalmente conhecida Lei Rouanet. Vamos agora entender as faixas de renúncias à lei federal. Os projetos enquadrados no artigo 18 da Lei 8.313/91 permitem abatimento de 100% do valor efetivamente despendido pelo patrocinador ou apoiador. São eles: artes cênicas, livros de valor artístico, literário ou humanístico, música erudita ou instrumental, exposição de artes visuais, doações de acervos para bibliotecas públicas, museus, arquivos públicos e cinematecas, bem como treinamento de pessoal e aquisição de equipamentos para a manutenção desses acervos, produção de obras cinematográficas e videofonográficas de curta e média metragem e preservação e difusão do acervo audiovisual, preservação do patrimônio cultural material e imaterial, construção e manutenção de salas de cinema e teatro, que poderão funcionar também como centros culturais comunitários em municípios com menos de 100 mil habitantes,
Todos os demais projetos que não estão previstos no artigo 18 se enquadram no artigo 26, que prevê renúncia fiscal parcial, conforme o tipo de pessoa física ou jurídica e a natureza do investimento, doação ou patrocínio. Se uma pessoa física quiser financiar um projeto da Lei de Incentivo à Cultura como doação, poderá abater até 80% do valor doado, dentro do limite de 4% já estipulado pela legislação tributária. Já no apoio como patrocínio, o percentual de renúncia é de 60%. No caso de uma empresa tributada em lucro real, a renúncia para doação, sem exploração de imagem a um projeto de lei de incentivo à cultura, é de 40%. Se a empresa quiser ter sua imagem associada ao projeto cultural, o apoio se dará via patrocínio e o percentual de renúncia é de 30%. Ao apoiar projetos enquadrados no artigo 26, a pessoa jurídica tributada com base no lucro real ainda poderá abater as doações e patrocínios como despesa operacional. Nesse caso, haverá diminuição do lucro resultante e, consequentemente, do imposto de renda a pagar. Segundo a Receita Federal, são operacionais as despesas não computadas nos custos necessários à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora, entendendo-se como necessárias as pagas ou incorridas para a realização das transações ou operações exigidas pela atividade da empresa. Assim, o percentual de dedução do imposto de renda para apoiar projetos do artigo 26 da Lei Federal de Incentivo à Cultura atinge, na prática, os seguintes percentuais para a pessoa jurídica. Para a doação, os percentuais a serem deduzidos variam entre 65% a 70%. Para patrocínio, entre 55% a 60%, imposto de renda de pessoa jurídica, IRPJ. Na cidade do Rio de Janeiro é possível encontrar dedução sobre o Imposto sobre Serviços, ISS, através da Lei de Incentivo do município do Rio. Essa lei abre edital no primeiro semestre de cada ano e tem como data limite de entrega do termo de compromisso em 15 de dezembro de cada ano. Essa lei permite que o proponente possa captar junto às empresas cadastradas junto à Secretaria do Município do Rio durante 2 anos para depois executar seu projeto. Todo ano, a Prefeitura anuncia quando publica os editais no primeiro semestre os valores que serão incentivados. E após as empresas se cadastrarem junto à Comissão Técnica de Fomento à Cultura Carioca, é publicada em Diário Oficial a lista das empresas, bem como no site da Secretaria Municipal de Cultura do Rio os valores que cada investidor, patrocinador tem para abater de ISS. E por fim, no estado do Rio temos a Lei de Incentivo à Cultura, criada em 1992, que permite que empresas contribuintes de ICMS patrocinem a produção cultural utilizando o incentivo fiscal concedido pelo Estado. Com relação ao patrocínio de projetos culturais chancelados pela Secretaria de Estado de Cultura, refere-se aos recursos financeiros de ICMS de que o Governo do Estado do Rio destina anualmente para concessão de incentivos fiscais às empresas que patrocinem projetos culturais via Lei Estadual de Incentivo à Cultura. O percentual da renúncia corresponde a no mínimo 25% e a no máximo 0,5% da arrecadação do ICMS do exercício anterior. A lei também contribui para ampliar o acesso dos cidadãos à cultura, já que os projetos patrocinados são obrigados a oferecer uma contrapartida social, ou seja, eles têm que distribuir parte dos ingressos gratuitamente e promover ações de formação e capacitação junto às comunidades. Mas agora você pode estar se perguntando: como eu escrevo um projeto? Sempre ter em mente que a equipe técnica que avaliará o projeto, qualquer que seja a finalidade dessa avaliação, não terá muito tempo disponível para tal tarefa. Então, o que se pretende é que o projeto cultural seja capaz de por si só, comunicar de forma objetiva, inequívoca e interessante o que se pretende fazer. E se isso acontecer, vencemos a primeira etapa. Então vamos lá. Um projeto cultural possui basicamente a mesma estrutura. É composto por 4 fases, com características e especificidades próprias, sendo cada uma fundamental para a consecução da fase posterior. A primeira é a elaboração, que diz respeito às 2 primeiras fases do ciclo de vida de um projeto: conceituação e planejamento, também chamada de pré-produção. A segunda fase é a produção. Trata-se da fase de operacionalização, de acompanhamento, de controle e de possíveis ajustes ao andamento do projeto. A fase 3 é a prestação de contas.
É a hora que o proponente precisa comprovar a realização do produto cultural que propôs quando aprovou o projeto para obter recursos via as leis de incentivo. É a hora de comprovar a realização dos produtos, serviços, ações ou resultados culturais, como a realização dos pagamentos conforme previstos em orçamento. E por fim, o encerramento, fase que o produtor cultural entrega os relatórios que são elaborados com base em todo o andamento do projeto, bem como realizadas as devidas avaliações. Os elementos básicos para escrever um projeto são a apresentação, que é a porta de entrada para o projeto cultural e deverá conter as informações essenciais que possibilitem ao leitor a compreensão do projeto como um todo. Nela deverá ser escrito claramente o objeto de projeto que pretende se desenvolver. Objetivo é a ação cultural proposta, produto, serviço, atividade cultural, etc., associada ao conceito, formato e as razões para realizá-la. Antes de trilhar qualquer caminho, primeiro devemos saber para onde vamos. Na elaboração de um projeto cultural, chamamos o ponto final desse caminho de objetivos, que podem ser gerais ou específicos. Associados aos objetivos específicos, temos as metas, que são o desdobramento das ações dos objetivos específicos e que devem ser mensuráveis. Portanto, o objetivo geral é mais amplo e neles descreveremos de forma sucinta o que se pretende realizar, o produto cultural que será desenvolvido e o resultado esperado com a conclusão do projeto. Além disso, tem que informar o público beneficiado o local onde o projeto será realizado e o impacto sociocultural do projeto em longo prazo. Justificativa. Ao redigir o texto da justificativa do projeto, algumas questões devem ser respondidas. Por que o seu projeto deverá ser realizado? A partir dessa pergunta central, devemos enumerar todas as razões que levam o produtor proponente a acreditar no potencial do projeto e por que querer realizá-lo. Outras indagações fundamentais são: em que contexto sociocultural o projeto está inserido? E que importância terá a sua realização para esse contexto? Para responder, o produtor proponente, além da própria experiência, deve lançar mão de dados, estudos, pesquisas, referências, para construir o argumento, que deverá ser bem embasado e convincente, de forma que fique claro o que está sendo proposto. Lembre-se que a importância do que se propõe, bem como a capacidade, seja artística, técnica, financeira, de realizar o que está sendo apresentado é crucial, porque quem avaliará o projeto, seja para que fim for, precisará ser convencido. Público-alvo. É hora de definir quantas pessoas se pretende beneficiar com o projeto, quem é o público e qual é o perfil desse público. Isso é preciso conhecer o público-alvo. Ter o perfil do público-alvo facilita e muito encontrar o patrocinador mais adequado para apoiar o projeto. Equipe. O ideal é contratar profissionais com experiência em sua área de atuação, sobretudo os que vão assumir funções chaves dentro do projeto, pois muito provavelmente não haverá tempo para treinar os colaboradores, uma vez que projetos culturais normalmente possuem períodos curtos de execução. A experiência comprovada também deve ser levada em consideração na hora de contratarmos prestadores de serviços e fornecemos para o projeto. A seleção desses profissionais deverá ser realizada de forma criteriosa, pois pouca experiência ou baixa qualidade do serviço prestado poderá comprometer o sucesso do projeto. Etapas de trabalho. As etapas de realização de um projeto são a pré-produção, a produção e a pós-produção. Pré-produção ou preparação. Atividades preliminares. Produção ou execução. Atividades diretamente associadas à confecção do produto cultural, ou seja, atividades de produção propriamente ditas. Cronograma de atividades. Deverá ser estruturado em forma de tabela para que haja, por parte do leitor, uma rápida visualização e identificação das atividades por período de tempo. A unidade de medida de tempo poderá ser mês, quinzena, semana ou dia. Isso depende de cada projeto. No entanto, ela deverá aparecer de forma uniformizada para facilitar a leitura do cronograma. A dica é ter em mãos uma lista com todas as atividades necessárias para que o projeto seja realizado. Se necessário, recorra às etapas de trabalho e, em seguida, defina o período previsto para a realização de cada atividade, pois, dessa forma, saberá quanto tempo será necessário para sua execução. Orçamento. Quando for elaborar a planilha, o produtor deve se atentar ao edital de lei que está inscrevendo, para não estourar o teto do total do orçamento para despesas com atividades de natureza administrativa, pois como para as despesas relativas à divulgação do projeto. Uma vez pronta a listagem com os seus respectivos valores,
O próximo passo é detalhar cada um dos itens de despesa, ou seja, as rúbricas do orçamento, apresentando: descrição: é a descrição do item de despesa. Unidade: é a unidade de medida do item de despesa, em hora, dia, mês, semana, cachê, quilômetro, verba, serviço, etc. Quantidade: é a quantidade de unidades que se utiliza no item de despesa. Ocorrência: é a quantidade de vezes que se precisa desse mesmo item de despesa. Valor unitário: é o preço unitário do item de despesa. Valor total: é o cálculo do valor unitário multiplicado pela quantidade de unidades e pelo número de ocorrências. Os impostos de responsabilidade do prestador de serviço serão descontados do valor bruto do pagamento acordado e recolhido para posterior repasse ao governo, estado ou município. Nesse caso, só teremos de nos preocupar em apresentar no orçamento o valor bruto acordado com o prestador de serviço. São exemplo desses impostos o imposto de renda pessoal física e o imposto sobre serviço. Lembre-se, não se pode construir o plano orçamentário em cima de suposições. Todas as necessidades para a realização do projeto devem ser mensuradas e nunca se deve contar com serviço algum de forma de parceria ou de apoio, sem uma consulta prévia ao profissional e sua devida aceitação por escrito. Igualmente, assumir alto risco ao considerar, sem acordo prévio, a utilização de bens, equipamentos materiais ou espaços cedidos. Todavia, caso as parcerias realmente se estabeleçam, é importante solicitar carta de anuência ou termo de compromisso aos parceiros, assim evita-se problemas. Plano de divulgação e comercialização é uma forma de contrapartida. A contrapartida de imagem, que voltaremos a falar no item plano de contrapartida. Nessa etapa é preciso definir as peças e os veículos de divulgação, e um bom plano de divulgação deverá ser eficiente e também coerente com os recursos financeiros previstos. Entretanto, às vezes, o custo de divulgação do projeto fica além do esperado. Uma estratégia para escaparmos dos altos preços cobrados pelos veículos de comunicação é considerarmos a mídia espontânea, ou seja, uma divulgação do projeto na imprensa sem qualquer custo financeiro. Para isso, o projeto precisa despertar o interesse dos meios de comunicação e, nesse caso, o assessor de imprensa poderá ajudar bastante. Aliada à estratégia de mídia espontânea e ainda para reduzir os custos de divulgação, podemos e devemos utilizar as redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e YouTube, entre outros canais de divulgação das nossas ações e produções culturais, pois essas possibilitam uma comunicação rápida, interativa com o público-alvo e geralmente a custo zero. Plano de distribuição. Se os produtos culturais são destinados à venda, ainda que apenas uma parcela, há de se indicar o preço do produto, o percentual que será comercializado, bem como a receita prevista. É importante ressaltar que, como política de democratização de acesso aos bens culturais, para aqueles projetos que solicitam financiamento via leis ou editais de fomento à cultura, os preços cobrados deverão ser acessíveis ao público em geral. Para os produtos tangíveis, como CD, DVD, livro, catálogo, revista, jornal, indicaremos o número de exemplares que serão produzidos. No caso de apresentações, concertos, exposições, festivais, é preciso informar o número de ingressos que serão disponibilizados. Caso o produto seja workshop, oficina, palestra, curso, deve apresentar o número de vagas disponíveis ao público. E no caso de eventos gratuitos ou que acontecerão em espaços abertos de uso comum, é preciso indicar a capacidade do local ou público esperado. Plano de contrapartida. São todas as ações executadas pelo proponente em benefício da sociedade, dos patrocinadores e dos parceiros, como retribuição ao apoio recebido para a realização de seu projeto. Contrapartidas de imagem. As marcas do patrocinador e dos parceiros entrarão em todas as peças gráficas como cartaz, folder, programas da mostra, banner, publicitárias como anúncios de jornal, de rádio e de TV e promocionais como camisetas do projeto, bem como todo o apoio recebido para a realização do projeto será mencionado na vinheta de abertura da mostra e em entrevistas sobre o projeto. Contrapartidas sociais. Acesso gratuito aos filmes da mostra, realização de 4 oficinas gratuitas sobre técnicas de cinema para alunos de instituição de ensino público. Cada oficina terá capacidade para 25 alunos, sendo beneficiados 100 alunos no total. Contrapartidas ambientais. Impressão do cartaz, do folder e do programa da mostra em papel 100% reciclado. Distribuição de panfletos sobre a importância da coleta seletiva e da separação correta do lixo. Os panfletos serão distribuídos junto com o programa da mostra.
Exibição de 3 filmes de curta-metragem com a temática ambiental. Contrapartidas negociais. Exibição do filme institucional do patrocinador antes do início de cada sessão da mostra. Exibição extra de uma das sessões para os funcionários e clientes da empresa patrocinadora. Contrapartida financeira: 10% do valor total do orçamento do projeto. E chegamos ao fim do vídeo, Máquina de Produção Cultural. Espero que com todas as informações que passei, eu consiga te ajudar a tirar seu projeto da gaveta. Mas antes de me despedir, queria lhe pedir para deixar um like para que mais pessoas possam assistir. Obrigada! Sucesso e sorte para você que esteve comigo até o fim do vídeo.